Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, seu professor de História. E nós vamos entrar um pouquinho agora, vimos na última aula que está aqui, Revolução Francesa. E agora vamos ver uma outra revolução, também muito importante, e que ela é muito estudada em geografia, mas vale a pena a gente dar uma olhada agora no contexto histórico dela para vocês irem se habituando com as mudanças históricas também, né? A geografia vai explicar isso, mas nós vamos ver aqui um contexto histórico, tá bom? Vamos compreender então, vamos partir do começo, da noção do que significa revolução, tá? Revolução é uma mudança extrema, né? Uma mudança vamos olhar aqui então, revolução sendo uma mudança extrema. Lembra quando a gente viu na Revolução Francesa que nos meios políticos, na forma como a França se organizava, aquilo mudou muito, né? Então é uma revolução, querem mudar tudo do jeito que está para um jeito novo. Isso é uma revolução, tá? Ela rompe mesmo. Então aqui nós vamos ver revolução aonde o próprio nome já diz, industrial. Então, quando você ouvir falar em revolução industrial, pense numa mudança muito abrupta, uma mudança muito grande aonde? Na indústria, nos meios de produção, né? E isso vai fazer com que os países, a forma dos países se relacionar, a riqueza destes países vai interferir também na política desses países, tá bom? É uma matéria, como eu disse, muito mais de geografia, mas nome de história aqui a gente vai contar, porque nós não vamos deixar para depois, não vamos perder tempo, certo? Isso aconteceu entre 1760 e 1850. Percebam que é um grande período de tempo, né? A gente hoje fala, o que está acontecendo é uma revolução. Mas as grandes revoluções, elas levam tempo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, muito mais rápido. Mas antigamente, essas revoluções, elas tinham o seu tempo natural para, acabou aquela revolução, agora é uma nova revolução, tá? Então aqui, é a primeira revolução industrial. Quando acaba, começa a segunda. Mas vamos por partes. Parte fundamental para se perceber aonde aconteceu a revolução industrial, onde foi o centro? Inglaterra, né? Isso tem tudo a ver com história, com as histórias que nós já vimos aqui. Por quê? Porque a Inglaterra, ela já havia se organizado politicamente. Lembra que eu falei para vocês que quando a França estava buscando direito ao voto, voz para o povo junto com a burguesia, né? Direitos iguais entre os estados, a Inglaterra já tinha se organizado. E como ela já tinha se organizado politicamente, ficou mais fácil para ela, ou melhor, ela saiu primeiro na noção de indústria, comércio, o mercantilismo. Lembra disso? Está tudo nessa aula aqui que a gente está vendo, que está aqui nesse canto que vocês vão poder acessar, tá? Então ela acontece prioritariamente na Inglaterra. E por quê? Na Inglaterra aconteciam os cercamentos. O que é cercamentos? As terras começaram a ser então terras privadas, né? Eram terras não mais aí dos senhores, então as pessoas compravam as suas terras, as terras eram delimitadas. E o que aconteceu com isso? O trabalho no campo foi diminuindo. Lembra quando a gente estudou que os grandes centros comerciais surgiram porque as pessoas saíram do campo e passaram para as cidades? A mesma coisa vai acontecer aqui. O cara que trabalhava no campo passa a não ter mais o que trabalhar lá, né? As terras estão cada vez mais privadas, não tem mais não requer mais essa mão de obra, e essa mão de obra acaba se concentrando nas cidades. E nas cidades ela vai entrar para a indústria, né? Fábricas, né? Coisas mais ou menos nos moldes que nós temos aqui. O liberalismo, lembra que a gente já estudou também aqui as ideias do pai do liberalismo, né? Que fala da mão invisível do mercado, Adam Smith, né? Ele é escocês, mas esse pensamento é abundante na Inglaterra, né? Tudo porque a Inglaterra, ela se organizou politicamente primeiro. Esses tipos de pensamento favoreceram extremamente a Inglaterra. Com o liberalismo, o pensamento do livre comércio,
com os cercamentos acontecendo, as mãos de obra mudando de lugar, né? E o mercantilismo, como a gente viu nessa última aula aqui, que é o mercantilismo, é o quê? Proteger o burguês, né? O rei acabava ajudando a proteger o burguês e ele arrecadava mais dinheiro. O Estado arrecadava, o burguês também arrecadava, então isso gerava aí uma grande acumulação de capital. Com muito dinheiro, indústrias novas vão surgindo. Ali é onde tem a riqueza aumenta, como o pessoal diz por aí, né? Para ganhar dinheiro tem que ter dinheiro, mais ou menos isso. Aonde as indústrias vão acontecer? Onde tem mais dinheiro, né? E as matérias-primas para a indústria têxtil. Matéria-prima por quê? Porque a Inglaterra ela já começava o seu processo imperialista, né? Ela já começava a fazer muitos negócios pelo mar, já tinha suas colônias. Então, como ela estava organizada, pense nisso, ela estava organizada politicamente. Desta forma, tudo isso favorecia. E a indústria têxtil, nesta primeira revolução industrial, é que vai ser o carro-chefe dessa revolução. Né? A indústria têxtil, indústria de roupas, calçados e tudo aquilo que a gente veste, né? Tudo aquilo que é pano é produzido aqui na indústria têxtil, né? E qual é a grande invenção deste período da primeira revolução industrial? A máquina a vapor, né? Anteriormente, se uma pessoa precisasse fazer uma camisa, ou sei lá, uma grande cortina, seja o que for, você vai pensar aí de tecido, fazer 1 metro de tecido, ou vários metros de tecido, para quem possa costurar, ele precisava usar o tear, era manual, tinha um tear manual, demorava muito, né? Anteriormente a isso, então, a pessoa precisava fazer junto ali, à mão, né? Um processo quase artesanal. Agora não. Com a invenção da máquina a vapor, né? Este processo de produção ele cresce muito, ele se amplia, então isso dá uma, perceba, revolução, isso muda muito o quanto uma indústria pode produzir. Anteriormente, uma indústria que produzisse, por exemplo, vou falar números pequenos para você entender aí, tá? 1 metro de tecido por dia, agora ela vai produzir 10 metros de tecido. E como a Inglaterra está se expandindo pelas colônias, pelo oceano, né, que sempre foi um forte da Inglaterra, neste momento ela consegue vender mais e arrecadar mais dinheiro. Então percebam que isso vai impulsionar a indústria, né? Aqui, para a máquina a vapor, o grande combustível aqui é o carvão, né? E claro, a lã para a indústria têxtil, né? Tanto que a lã aqui, ela vem muito do sul dos Estados Unidos, quando você vê lá os escravos, por isso o sul dos Estados Unidos era muito mais escravista, né? Porque eles mantinham esse negócio de lã com a Europa, com a Inglaterra, e a libertar os escravos ali seria prejuízo para eles, né? Então a lã e o carvão, então, aqui eram então a base, né, de sustentação aqui. O carvão para a máquina a vapor e a lã para a indústria têxtil. Tá bom? Aqui, este período de revolução industrial, primeira revolução industrial, é o que nós chamamos de consolidação do capitalismo industrial. Por quê? Porque quando se amplia a produção, a ideia, então, aqui é que o burguês de um país consiga fazer negócio mais, ampliar os seus negócios com o burguês de outro país, né? Anteriormente, no mercantilismo, mesmo favorecendo a burguesia, nós tínhamos um atravessador que era o rei. O rei colocava o imposto, tirava o imposto, melhorava isso, piorava aquilo. Entendeu? Agora aqui não. Aqui a Revolução Industrial ela começa a expandir a força industrial de um país, no caso a Inglaterra. Tá bom? Aqui também vai acontecer o surgimento de 2 classes sociais. O burguês industrial, né? Porque a gente vai dividir, quando a gente fala em burguês, pessoal, vocês têm que entender que nós estamos falando deste período de um burguês aqui industrial, né? Nós estamos falando aqui do cara que era dono dos meios de produção. Hoje em dia essa definição é outra, e hoje em dia nós
temos que fazer com cuidado, temos que pensar com cuidado para falarmos fulano, esse é burguês, esse não é burguês. Já vou explicar isso daí para vocês. Então o burguês ali era o dono dos meios de produção. E quem era o cara que trabalhava na fábrica? O cara que trabalhava na fábrica era o proletariado. O que é proletariado? O que é proletariado, professor U? Trabalhador braçal ali para ele, né? O proletariado, ele vendia sua força de trabalho, tá? Tem lá o Zé das Couve tem uma indústria e ele precisa de gente para trabalhar. O Zé das Couve é o burguês, certo? Eu vou lá trabalhar para ele, eu sou o proletariado. Eu sou o cara que vou apertar lá as chaves, vou mexer colocar carvão no negócio lá, entenderam? Então eu sou o proletariado. Enquanto o dono da indústria, o burguês, ele é dono da produção, então ele mantém a fábrica, né? O proletariado, ele vende a sua mão de obra para o dono da indústria. Pessoal, vamos lá. Aqui, vamos pensar assim. O cara que vende a sua mão de obra é o burguês, é um cara assalariado, né? Então a gente tem hoje a ideia de que o burguês é um cara... o proletariado que vende a sua mão de obra é um cara que ganha muito menos do que o cara que é dono de um comércio. Só para vocês entenderem como as coisas mudaram bastante. Hoje em dia, o dono de uma mercearia, né, ele pode ganhar, e muitas vezes ganha, bem menos do que, por exemplo, um cara que é desembargador, que trabalha para o Estado. Ou então um CEO de uma empresa. Ele não é dono, ele vende a sua mão de obra, ele vende a sua capacidade intelectual, né? Então ele ali também é um proletariado. Mas muitas vezes ele ganha 30 mil reais, 50 mil reais. Tem gente que está ganhando dinheiro aí, gente. Então, essas definições são antigas. Cuidado para não cometer um erro gravíssimo de trazer questões antigas e colocar com o enquadramento que nós temos hoje, né? Isso chama anacronismo. Você pega um fato fora, né, de contexto, um contexto histórico completamente diferente e joga as definições de hoje. Burguês, né, lá naquela época era uma coisa, né, assim como o burguês lá da época dos burgos era outra coisa. Então isso é bem diferente. Outra coisa que é bem diferente é que quando a gente pensa no trabalhador ali, nessas grandes indústrias, a coisa começa a ficar um pouco feia aqui. Por que fica feia, professor? Porque é o seguinte, eles não tinham direitos. Hoje em dia, você que vai trabalhar, você tem a sua carteira assinada, você tem seu 13º, a maioria daí tem seu fundo de garantia, né? Então, são direitos trabalhistas adquiridos durante o tempo. Você tem que trabalhar tantas horas por dia, passou dessa hora você recebe hora extra. Tudo isso são conquistas para o trabalhador. Neste período, é um período que a gente chama de capitalismo selvagem, né? E não tinha nada disso. Então, trabalhava criança, trabalhava turno de 18 horas por dia, crianças em minas de carvão, né? Coisa que hoje em dia a gente não aceita. O salário era o que tinha, era o que dava, né? Então aqui neste período, neste momento de revolução industrial, quando o capitalismo aqui ultrapassam limites até que não tinham, mas começa a colocar a integridade física, a raça humana, o ser humano, né? Surgem as ideias de um cara que você já deve ter ouvido falar aí por aí, que dá muita discussão política, que é o Karl Marx, né? O Karl Marx que vai criar ali as leis que vão dar origem ao comunismo, né, ao socialismo e tal. Karl Marx, ele faz aqui junto com Friedrich Engels o conceito de mais-valia. E o que é o conceito de mais-valia? Vou explicar. É o seguinte, pensa bem, o dono da padaria, ele contrata você para fazer pão para ele, tá? E a padaria, você está trabalhando lá, a padaria lucra 20 mil reais. Ele pega dos 20 mil, tira 5, paga as contas. Estou fazendo a conta aqui, sabe, sem parâmetro nenhum, só para a gente ter uma noção. Tira 5 mil, paga as contas, depois ele vai lá e tira 10 mil para ele, tá bom? E ele tem 5 funcionários.
sobrou 5 mil, ele dá R$1.000 para cada um. Você percebe que, segundo o Marx aqui, ele está dizendo que você que está trabalhando lá deveria receber mais, deveria participar mais dos lucros. Né? Isso é o conceito de mais-valia, que o trabalhador, o operário, não recebia o tanto quanto deveria receber pelo tamanho do lucro da indústria. Né? E nesse período, se a gente olhar, de fato faz total sentido. Né? O que acontece depois são outros 500. Né? As conversas que vêm depois são outros 500. Mas esses são os conceitos. Então, Inglaterra, indústria têxtil, máquina a vapor, carvão, burguesia, consolidação do capitalismo, tá bom? Liberalismo. Pensa que a Inglaterra já estava avançada nesse tipo de pensamento, tá? As classes sociais, que até hoje tem essas tretinhas, esquerda, direita, tá muito diferente, mas alguém fala assim, né? Comunismo e tal, capitalismo. Então, aqui já existia assim essa noção burguês e proletariado. O burguês aqui era o proprietário dos meios de produção, e o proletariado era o que vendia. Perdão, de novo. O burguês é o dono dos meios de produção, e o proletariado é aquele que vendia sua força de trabalho, o trabalhador quase braçal, não sempre, mas quase braçal. Né? Então Karl Marx vai fazer uma coisa, ele vai falar assim que tem uma luta de classes aqui. E ele vai dizer que na vida inteira, a escola, na história inteira se baseia numa luta de classes. Entendeu? E ele faz aquele conceito de mais-valia, onde o trabalhador não é remunerado o suficiente diante do lucro que a indústria tem. Tá bom? Passamos este momento, uma revolução, vamos para a segunda revolução industrial, que acontece de 1850 a 1945, gente, pertinho da gente, 1945. Os países principais nessa revolução aqui, se lá era a Inglaterra, aqui já é Estados Unidos, Alemanha, eu coloquei Prússia para vocês entenderem que a Prússia naquele momento não era, né, a Alemanha ainda era Prússia, né, e o Japão, tá bom? Agora, para vocês entenderem aqui, em 1868, o que muda na vida do Japão? 1868, começou em 1850, no Japão, o que altera é o seguinte, o Japão era muito feudal, tá? Tinha lá os shogunatos, com os shoguns, que eram quase os senhores feudais lá. E quando o imperador assume ali, então, ele centraliza, né, o poder. Lembra que a Inglaterra centralizou lá atrás? Essa questão de centralizar e se organizar favorece a questão industrial, favorece a ampliação dos meios de produção. E esses pequenos feudos, né, eles passaram então a ser meios de produção. Passam a ser então meios de produção, né? E o Japão então começa então a sua guinada também industrial. Este período nós vamos encontrar aqui uma coisa, a indústria de base. O que é indústria de base? Até hoje ela está aí, é importante. A metalurgia e a siderurgia. O que é? Vão começar a surgir aqui, ó, ferrovias, né? Vamos começar aqui o motor a combustão dos carros, né? Então precisa de quê? Precisa de ferro, precisa de aço, né? Tudo isso aí vai vir da indústria de base. Vai pegar a matéria-prima, transformar numa chapa de aço que vai para a indústria formar um carro. Essa indústria de base nasce com força aqui, né? Até hoje nós temos aí a Vale do Rio Doce, né? Que é uma grande empresa aqui no Brasil. Indústrias de ponta. Se temos a indústria de base, temos a indústria de ponta. E o que a indústria de ponta faz, professor? A indústria de ponta, ela trabalha ali no final, né? No final do produto, né? A base é onde você pega para você guardar, tá? A base vem ali a matéria-prima, ele produz a chapa de ferro, a indústria de ponta constrói então o automóvel. E aqui, quando ela constrói o automóvel, nós temos aqui, nós vamos ver já, tá? Mas temos, por exemplo, o Ford e um negócio que veio junto com ele chamado Fordismo. De Ford, Fordismo, né? Que é a construção dos carros numa linha de montagem para uma produção em massa. Muito carro. O motor a combustão, que é um motor que até hoje nós temos no carro. Percebam só que não está muito perto da gente, né? O motor a combustão. E qual que é o grande combustível aqui? O grande combustível aqui era o carvão. Lembra?
aqui nessa primeira revolução era o carvão, aqui é o petróleo. Olha o petróleo, turma, até hoje está aí, hein? Até hoje está aí o petróleo. E também começa a surgir então a eletricidade, que começou a ser distribuída comercialmente em 1882. Tá? Então, com a eletricidade, mais produtos, mais infraestrutura, então tudo isso vai fazer uma mudança gigantesca, né? Nesses países, e então vai ser assim, a indústria, quem quiser acompanhar, terá que estar andando no mesmo passo que eles, ou ficará para trás. Os Estados Unidos se organizou muito bem depois da independência, né? E tem influências inglesas de pensamento liberal, né? A Alemanha também demorou um pouco para se organizar, mas sempre foi muito forte, e o Japão nessa questão aí dos feudos lá, né? Nascem as ferrovias, e com as ferrovias nascem o quê? O trânsito de pessoas e o escoamento da produção, que anteriormente era feito só por navios, agora começa a ser feita por ferrovias, né? Então começamos aqui uma questão transnacional. Eu produzo para vender para onde a linha de ferro chegar. E aí os caras vão colocando linha de ferro também. Você percebe que a revolução vai mudando a sociedade também aqui, né? O Fordismo e o Taylorismo, né? Que são modelos de produção, são como os produtos eram feitos, né? O Fordismo e o Taylorismo são formas de produção em massa. Passava o cara lá, um apertava o botão, apertava a porca, o outro trocava a roda, e assim durante um dia ele fabricava inúmeros carros, né? Então imagina quanto eles conseguiam produzir se cada um fizesse uma parte do trabalho. Então aqui, imagina o conceito de mais-valia, né? O cara só apertava uma porca, aí a fábrica ganhava tanto, ele queria ganhar mais. Discussões aí, né? Formação de oligopólios. Por quê, pessoal? Porque aqui, o que é o oligopólio? O oligopólio é um grupo pequeno controlando um ramo de atividade da economia. Por exemplo, o Correio no Brasil. Tem outras empresas que fazem entregas? Tem. Mas no Brasil, o Correio tem o só ele, pólio da entrega, da correspondência de cartas. Tá? Ninguém pode fazer, ninguém faz mais. Né? Agora, telefonia, nós temos algumas telefonias no Brasil. Fora essas, não entram mais nenhuma. Né? Então isso aqui é uma espécie de oligopólio. Este grupo controla, e eles acabam fazendo algumas vezes um acerto entre eles, e eles mantêm uma faixa mais ou menos de preço. Então quem quiser tem que comprar na mão deles. Então o oligopólio ele acaba acontecendo, né? E o que é mais interessante do oligopólio? O oligopólio ele quebra, né? Ele vai contra uma lei liberal. Né? Adam Smith fala da lei da oferta e da procura. Tem mais gente querendo comprar, mais gente querendo vender, e o preço vai se organizando assim. Quando começam a existir oligopólios, os oligopólios começam a controlar o preço. Então, assim, não importa se tem mais gente querendo comprar, eu me junto com 5 amigos aqui e vendo ao meu preço. Então, há se questionar se este período aqui, vocês percebam que já não tem mais aquele mesmo perfil de capitalismo liberal lá de trás. Isso é uma outra formação, né? A gente pode pensar aqui também que o Estado tem monopólio sobre algumas atividades, né? Tem também oligopólio sobre algumas atividades. E capitalismo monopolista, como já acabei de dizer, passa a ser também transnacionais. Por quê? Veja você agora. Netflix, Amazon, Star Market, todas elas são americanas. No mundo todo, essas empresas que são americanas controlam esse mercado, né? Ah, mas professor, dá para entrar, mas requer muito capital, né? E quem começou primeiro, lembra da Inglaterra, tem a tendência de continuar na frente, tá bom? Aqui vai acontecer o seguinte: os países europeus, os Estados Unidos, todos vão enriquecer bastante, mas Alemanha e Itália demoraram um pouco mais para se organizar, né? Uma data assim politicamente, estamos aqui fechados, somos isso aqui é uma Alemanha, isso aqui é uma Itália. A Inglaterra e os outros países não, tá bom? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
Na ânsia pela matéria-prima e colônias, né, que a Inglaterra já fazia, ó, desde lá da primeira Revolução Industrial, elas foram conquistando lugares na África, e a África é abundante em matéria-prima, né? Você tem madeira, pele, ouro, tudo que você precisa lá para matéria-prima você encontrava, né? Não sei se encontra ainda, mas sim encontrava. E como a Alemanha e Itália demoraram para se organizar, ficaram meio fora da festa, né? Eles se reuniram certa vez lá e falaram assim, ó, é o seguinte, essa aqui é a África. Aí fomos dividindo aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui é pra você, essa é pra você, essa é pra você, e foram dividindo aqui, tá? Foram dividindo. Se você olhar, muitas fronteiras da África são retinhas, né? Porque foi decidido mesmo, assim, ó, daqui pra cá é você, daqui pra cá é você. No Brasil nós temos mais fronteiras mais tortuosas, né? Então, tanto que a Alemanha fica com a Namíbia é um deserto ali, né? Então, eles não estavam muito satisfeitos. Por quê? Porque quem estava conseguindo bastante matéria-prima estava fabricando muito, estava vendendo muito, estava rindo à toa, né? Mas a Alemanha e a Itália estavam naquela assim, pô, me deixaram fora, os caras, me foram fazer uma festinha, não me chamaram, palhaçada, pô, não tem, eu sei quem são os de verdade, pá, e só naquele rame-rame reclamando que é tinta. Mas nesse período, pessoal, tinha prosperidade, não tinha guerra, mas tinha aquela bronca, mas não tinha guerra. Mas as potências europeias vão começar a fazer uma corrida armamentista. O que é? Vão começar a produzir armas. Vão começar a correr atrás de armas tecnológicas da época para a época e vão começar a se armar até os dentes. E só escutando ali a conversa. Porque a Alemanha, pô, eu lucrei pra caramba. E a Alemanha, não deu, né? Você vê como é que é a vida. E a Itália, rapaz, tá difícil. E este período nós vamos chamar, será conhecido como paz armada, né? E este período de paz armada antecede a Primeira Guerra Mundial. Mas nós estamos indo longe demais com esse assunto. Essas são as duas revoluções, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Como eu falei, é um item muito mais de geografia, vocês vão ver isso com mais profundidade em geografia, mas está aqui, não custa nada, nós já estamos aqui. Então, se você curtiu, escreve aí, dá um curtir, deixa um comentário, compartilha com um colega para você estudar, e na próxima nós estamos aí trocando ideia e contando história. Abraços!